a tudo isso que está acontecendo no mundo nesse momento, a situação que o Brasil vem vivendo também, inclusive de tragédias locais, aparentemente os ditos ali parlamentares conservadores, porque eles não são conservadores em hipótese alguma, decidiram votar, descumprindo inclusive um acordo que teria feito com a base do governo, pela aprovação de um projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Antes de seguir esse material, eu já quero desconstruir de cara, como cristão protestante, mas desigrejado. Hoje eu não faço parte de nenhuma igreja mais, eu sigo basicamente o que está escrito na Bíblia com a minha interpretação e não com a interpretação dos pastores do diabo ou pastores do capeta, como a gente tem visto por aí, que mais divulgam um Deus que odeia, que persegue, que mata, que oprime, do que realmente o Deus que está na Bíblia, que é aquele que protege, que salva, que ama incondicionalmente e que inclusive foi disposto a dar o seu próprio filho para nós pecadores. Tem uma fala inclusive que viraliza com frequência nas redes sociais do pastor Caio Fábio, que o Danilo Gentili pergunta a ele o que é que Jesus faria se vivesse hoje vendo a quantidade que se vê de casais LGBTs, por exemplo, e essa sociedade com novos formatos que a gente tem chamado aí. E aí ele responde, ele faria a mesma coisa que fez na época dele, nada, porque na época dele tava cheio também de LGBT, tava cheio de gente calhorda, tava cheio de bandido, e ele abraçava e amava todo mundo de forma igual, até porque trazendo para um debate civil, que é o ponto que a gente tá querendo tentar conectar aqui, o Brasil é um estado laico, então por isso que eu vou precisar fazer essa separação. Muitos parlamentares bolsonaristas criam uma confusão dizendo que essas gangues de LGBTs querem casar na igreja de véu e grinalda, que querem desconstruir a fé cristã e isso e aquilo. Não tem nada disso. Nenhum LGBT que está questionando a aprovação ou não desse projeto, que revoga um direito garantido por eles desde 2011, por exemplo, tinham decisões anteriores, tá? Mas antes você tinha de entrar na justiça para poder provar algumas coisas para dali a sua união ser reconhecida. A partir de 2011, com o ministro Aires Brito, se entendeu que as novas famílias, os novos formatos de família, pai, mãe, esposa, eles eram modelos de famílias novas que não estavam abraçados ainda na Constituição. O que se está defendendo em relação às uniões civis homoafetivas é o direito legal do reconhecimento da união entre casais. Por exemplo, digamos que eu, Carlito Neto, sou um LGBT e eu não casei com a Ana Paula, eu casei com outra pessoa. Então a gente vai ser um casal formado por marido e marido. Um novo formato de família. Antes da permissão concedida pelo STF de que a gente poderia utilizar esse entendimento, inclusive, de um artigo previsto no Código Civil para poder formalizar a união entre casais do mesmo sexo por causa desses novos formatos de família que surgiram, se eu casasse, por exemplo, com o meu companheiro e ficasse ali 10 anos com ele, por exemplo, e a gente se separasse, eu tinha de entrar na justiça, conseguir testemunhas para provar que a gente teve uma relação. A partir do momento que se teve a legalização e o reconhecimento formal, a união estável entre casais do mesmo sexo passou a ser um instituto legal e formal. Então as pessoas se uniam formalmente, ou casavam, como algumas pessoas costumam falar, depois que iriam se divorciar, iam lá no cartório fazer a divisão dos bens, recebia direito, por exemplo, a pensão em alguns casos, em outros casos, para poder você colocar uma pessoa como dependente a um plano de saúde. Se você era LGBT, você não conseguia porque não tinha comprovação que você tinha uma relação com aquela pessoa e tudo isso gerava todo esse tipo de descontentamento. E é o que aconteceu. Ainda lá em 2011, trazendo ali um questionamento de que a legislação vigente naquele momento, a lei que existia, não incluía algumas pessoas, entre elas os próprios casais LGBTs, se solicitou que pudesse se entender os novos formatos de família. Então o STF teve o entendimento de que se pode compreender o artigo 1723 do Código Civil como sendo aplicado também para pessoas ou casais do mesmo sexo, para uniões homoafetivas. E como é que isso se deu, Carlito? A nossa Constituição é bem clara no artigo 5º dizendo o seguinte: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Só que a Constituição não incluía, por exemplo, os novos formatos de família. Mas o legislador lá em 1988, quando promulgou a Constituição, já imaginava isso. Lá no artigo 5º, inciso 71, o legislador
da Constituição de 1988, de 5 de outubro de 88, colocou o seguinte aqui no artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Por conta disso, quando o ministro tomou essa decisão lá, reconhecendo os novos formatos de família, e o próprio CNJ também, em 2013, através da resolução 175, decidiu também colocar em prática ali esses novos formatos de família, ficou claro e evidente que pessoas do mesmo sexo, os casais homoafetivos, como a gente costuma chamar, né, para ficar mais fácil de entender, poderiam sim manter relações estáveis.